eu colocaria o Matheus. Por falar em goleiro Santos, o único intocável aí do Dorival, 32º jogo seguido, Thiago. Tu entende? 32 partidas seguidas do goleiro Santos pelo Flamengo e agora ele vai para a decisão da Copa do Brasil. É por isso que eu tô falando que tem que deixar ele descansando um pouquinho. Eu acho que é válido descansar. Ele ajudou muito até agora. Ele aí que com quase metade das partidas sem sofrer gols, né? Ele tem uma média de somente 0,61 gols que levou. Até pouco tempo o Flamengo não levava 2 gols, né? Acho que teve, eu não lembro o último jogo aí que o Flamengo levou 2 gols. Eu não vou lembrar de cabeça, mas teve algum outro jogo aí que acabou levando 2 gols, mas fazia tempo, né? Claro que Fluminense deu 2-1, isso, eu acho que nisso tem muito do Santos e também muito do próprio sistema defensivo, né? A gente falou ontem na live, quem quiser assistir aí a live de ontem, a gente falou muito do sistema defensivo aí que jogou sábado, né? O time jogou muito bem aí no sábado, principalmente o sistema defensivo, contra um forte oponente, que é o Atlético Mineiro, mas muito também se deu por conta do Santos, né? O Santos fez 2 defesaças, uma que foi o do Nath e outra que foi o de cabeça lá, que foi do Ademir. E agora eu vou estar passando os números do Santos aí, para tu falar um pouquinho desse goleiro aí que chegou aí do Atlético Paranaense. Santos pelo Flamengo, ele tem 35 jogos, 31 como titular, 17 gols sem sofrer gols, e ele sofreu 23 gols, né? Uma média de 0,65 por jogo. Fala um pouquinho aí do que o Santos fez até agora no Flamengo aí, Thiagão. Cara, o Santos, assim, eu acho que a sequência dos jogos dele seguidamente, aí, consecutivamente, diz muito a questão de ele ter começado a jogar em si depois mesmo, porque ele chegou logo, teve uma lesão, então ele também deixou de jogar muitos jogos lá no início. Então acho que isso também não está deixando ele muito sobrecarregado. Você mesmo disse aí nas estatísticas, são 32 jogos seguidos, porém 35 no total. Então não tem uma diferença muito grande de jogos totais com consecutivos. Sendo que o goleiro também, fisicamente, ele é um pouco menos exigido do que os jogadores de linha ali. Ele surpreendeu os que não gostavam, não achavam o Santos uma boa contratação e firmou a palavra de quem achava que ele é uma boa contratação. Eu, por exemplo, não achava que ele era ruim, mas também não achava que ele era o goleiro de ponta, assim, e ele me surpreendeu. Ele começou no Flamengo um pouco mal ali, aí se machucou, mas hoje ele dá a segurança que o time precisa, né? Ele dificilmente dá um rebote. Claro que de vez em quando ele comete um erro, todo goleiro comete, mas ali dentro da proporção acerto e erro, ele é absurdamente mais favorável para o acerto, assim. E eu acho que botar eles nos jogos, voltando no tema anterior, é arriscado. Igual no jogo do Atlético Mineiro, naquele lance lá que o Marinho vai cortar a bola e a bola sobra dentro da área. Ele teve um choque ali e eu já fiquei super com medo. Falei, nossa, se ele machucar, aí acabou, não vamos jogar a final de quarta com ele machucado. Então, assim, isso tudo, essa preocupação, isso tudo demonstra a importância do Santos hoje no elenco do Flamengo. Né? E para o ano que vem, a gente precisa ter um goleiro aí de gabarito forte para a gente poder, caso aconteça alguma coisa com o Santos, não ficar ali na expectativa de uma promessa, né? Então é isso. Cara, esses 35 jogos é quando esteve ali com o Dorival, né? Ele não jogou nos 4 primeiros jogos, porque não sei se tu lembra, até teve aquela polêmica, né? Porque quando o Dorival estava no Flamengo, ele acabou colocando o Diego Alves assim no banco, que o César, a gente estava falando do César, até o César foi titular à época lá em 2018, né? E aí, logo que o Dorival voltou para o Flamengo, quem foi titular nos 4 primeiros jogos foi o Diego Alves, foi até na derrota ali para o Internacional e para o Atlético Mineiro, né? 2 vezes, uma pela Copa do Brasil e outra pelo Campeonato Brasileiro, né? Porque o Flamengo teve 3 jogos, né, seguidos com o Atlético Mineiro, quem não lembra, lá na Copa do Brasil, e o intervalo ali no meio ao Campeonato Brasileiro, e na vitória sobre o Cuiabá. Cara, para mim, o que falar do Santos? Eu queimei a língua, tenho que pedir desculpa para o Santos, porque quando ele chegou, eu comentava muito, jogador vindo do Atlético Paranaense não dá,
O Santos não é goleiro para o Flamengo. Eu falei, eu peço desculpa para o Santos. Por quê? O Santos, eu até falei ontem, tá? Para mim, o Santos ele tem jogado muito e de forma discreta. Talvez a gente não enxergue o Santos ali, porque ele é uma forma mais discreta. Primeiro, que ele não faz daquelas defesas plásticas. Ele faz a defesa ali muito segura. Ele já teve alguns erros, alguns até frangos que ele levou, mas hoje ele é um goleiro confiável. Eu confio muito ali no Santos. Para mim, ele fez 2 defesaças, já teve outros jogos que ele jogou muito bem. Se a gente precisar dele, eu sei que ele vai fazer boas defesas. Teve alguns outros jogos que ele também deu uma rebatidinha ali. Isso foi falha, né? Mas ele não tem essa característica, ele tem a característica, muito pelo contrário, de pegar a bola ali e segurar de forma segura, não dar rebote, né? Além que ele tenha ajudado bastante na reposição, junto nesse trabalho com o Pedro, né? Ele sempre tem procurado o Pedro ali, e dali tem saído algumas boas jogadas ali que dá andamento. Então, para mim, eu queimei a língua com o Santos. O Santos está fazendo um bom semestre, né? A partir do momento aí que o Dorival vem e colocou ele como titular. É como tu mesmo falou, né? Acho que não dá para deixar só um goleiro no Flamengo, porque a gente tem aí as finais e a gente está falando muito disso. E se bate na madeira, né? Acaba se machucando o Santos, fica quem? Diego Alves, eu acho que hoje não dá mais para contar, né? Até o Diego Alves elegeu o Santos o melhor goleiro do Brasil. Ele falou que foi acertado muito, né? Achei muito legal da parte dele, assim como o Felipe Luiz já tinha falado do Ayrton, né? Acho bem legal. E, cara, eu tô muito satisfeito com o Santos até o momento, né? Mas claro que a gente precisa de um outro goleiro até para brigar com ele. Pelo que eu vejo, ele não é um goleiro acomodado. E se eu não me engano, ele é o 4º da lista do Tite, né? Tô enganado, Thiago? Entre ele e o Ederson do Atlético Mineiro, mas hoje, pela situação do Atlético, eu acho que ele é o 4º, sim. E um detalhe, William, do Santos, Eu acho que deu mais uma travadinha aí, ó. O Thiagão. Fala lá, Thiagão, voltou voltei. aí. Tô caindo toda hora hoje tá difícil. Mas o que eu tava falando é o seguinte: hoje ele é a 4ª opção, sim. Tá? Ele, o Ederson do Atlético, mas devido à situação do Ederson, ele pulou na frente. Hoje ele é a 4ª opção do Tite, sim. E uma coisa que a gente tem que pontuar, que ele era um dos receios da torcida do Flamengo, que não era tão assim alegre e contente com a contratação dele, é que ele errava muito na saída de bola com os pés ali. Até contra o Flamengo, o Bruno Henrique fez um gol no Atlético Paranaense, foi um erro de saída de bola dele. Então ele melhorou até hoje, e se Deus quiser, só o ano que vem no Carioca que ele vai cometer esse erro, se for para ele cometer. Ele ainda não cometeu esse tipo de erro no Flamengo. Então eu acredito que isso foi uma evolução dele, que ele errava muito no Atlético Paranaense. Graças a Deus no Flamengo ele não comprometeu nesse ponto. Então o que a gente espera aí do Santos aí? Que caso a gente precise dele aí na quarta-feira, né, a gente poder contar com ele, porque